Bem-vindos de volta. Estamos novamente com o professor Syed Mohammad Marandi, professor da Universidade de Teherã e também ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado por me receber, Glenn. Então, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã parece estar ficando cada vez mais intensa e também se ampliando. Mas da última vez que conversamos, discutimos como poderia ser essa escalada. Ou seja, você mencionou que o Iêmen provavelmente teria um papel maior nessa guerra, em resposta às escaladas dos Estados Unidos. Por exemplo, fechando o Mar Vermelho. E bem, desde então, vimos o Iêmen realizar alguns ataques com drones contra a Arábia Saudita, mais especificamente atingindo instalações petrolíferas da Aramco. E agora vemos que os sauditas, mais uma vez, parecem estar aumentando seu apoio ao seu lado no Iêmen, para lutar contra aqueles que no Ocidente chamam de Houthis. Mas o que está acontecendo agora? E para onde você vê isso caminhando? Bem, parece que houve uma reviravolta um tanto estranha, porque os Estados Unidos não atacaram o Irã nas últimas 2 noites. E está tudo calmo na frente de Hormuz. É claro que os iranianos continuam fechando Hormuz para navios ligados à Arábia Saudita, aos Emirados, ao Kuwait, ao Bahrein e ao Catar. E é claro, todos eles são aliados dos Estados Unidos. E um navio foi atingido pelos iranianos, um navio que violou as ordens navais do Irã. Esse foi o segundo navio que o Irã atingiu ontem, desde que Trump declarou que, de agora em diante, cada vez que um navio for atingido, os Estados Unidos destruirão uma aeronave, uma ponte ou uma usina de energia. Mas até agora, 2 navios foram atingidos, e Trump ainda não fez nada. Algumas pessoas especulavam que Trump atacaria na sexta-feira, depois que os mercados fechassem. On Friday after the markets close, but here we are on Sunday and so far. Mas estamos aqui no domingo e até agora, nada. Isso não significa que não vamos ter uma guerra, mas acho que isso indica que os Estados Unidos reconhecem a gravidade da situação, muito provavelmente pelo menos, e que os iranianos não vão se deixar intimidar, nem vão recuar. E isso era algo que eles já deveriam saber, porque durante os 40 dias de guerra que tivemos, Trump disse naquela época que ia aniquilar o Irã, que ia obliterar o Irã, que ia levá-lo de volta à Idade da Pedra, que ia apagar uma civilização. Mas isso não mudou a postura militar do Irã, nem sua política em relação ao Estreito de Hormuz e à região. Então agora, seja lá qual for o motivo, obviamente eu não sei o que se passa na cabeça de Trump, mas foram 2 dias de silêncio. Por outro lado, as forças armadas iemenitas, o Ansarullah, ou como são chamados no Ocidente, os Houthis, o que não é um termo correto, mas, de qualquer forma, eles fizeram a coisa inteligente. Como o Estreito de Hormuz está fechado, quando o Estreito de Hormuz está fechado, o Mar Vermelho obviamente se torna muito mais importante, porque parte do petróleo que era exportado pelo Estreito de Hormuz agora está passando pelo Mar Vermelho. Para os sauditas, é mais caro bombeá-lo por lá, mas ainda assim, eles conseguem exportar, segundo algumas estimativas, de 4 a 4 milhões e meio de barris de petróleo por dia. Às vezes, um pouco menos de 4 milhões de barris. Às vezes, talvez um pouco mais de 4 milhões e meio. Mas parece que tem sido exportados de 4 a 4 milhões e meio de barris por dia. Então, isso ajuda os Estados Unidos e o Ocidente a administrar a situação, até certo ponto. E é claro, isso ajuda o regime saudita a sobreviver, porque ele não consegue exportar pelo Golfo Pérsico, não consegue exportar outros produtos pelo Golfo Pérsico, não consegue fazer comércio pelo Golfo Pérsico. Então passa a depender extremamente do Mar Vermelho. Isso faz deste o momento oportuno para o Ansarullah pressionar os sauditas. Agora, por que eles iriam querer pressionar os sauditas? Porque os sauditas impuseram um cerco ao Iêmen por bem mais de uma década. Impuseram uma guerra genocida ao Iêmen, com apoio do Ocidente, com apoio da região. Impuseram a fome naquela época, em 2015 e 2016.
Os países da região todos apoiaram isso. E até o Catar e a Turquia, antes do cerco ao Catar, também faziam parte disso. E então, é claro, depois do cerco, eles se afastaram. Then, of course, after the siege, they tilted away. The West supported it, Australia. O Ocidente apoiou isso. A Austrália. Havia milhares de assessores britânicos ajudando a manter a Força Aérea Saudita voando e em operação para bombardear cidades. Eles bombardearam funerais, bombardearam escolas. Eles cometeram um genocídio. Centenas de milhares de pessoas morreram, muitas de fome. E os Estados Unidos bloquearam o Mar Vermelho. Até navios da Marinha dos Estados Unidos impediam a entrada de alimentos. Uma alta autoridade dos Estados Unidos disse certa vez que estava em um navio militar, um navio da Marinha, e eles interceptaram um barco que estava contrabandeando remédios para o Iêmen. Então foram lá e jogaram tudo no mar. Era isso que essa coalizão fazia com o Iêmen naquela época. Esse cerco continua até hoje, em menor grau, mas ainda é muito brutal e bárbaro. Very brutal and barbaric. Mas aos poucos, durante aquele cerco e aquela guerra, os iemenitas começaram a desenvolver suas próprias capacidades de drones e mísseis, obviamente com a ajuda do Irã. Mas o Iêmen tem muitas pessoas inteligentes, muitos engenheiros, muita gente instruída, universidades. Então começaram a desenvolver essa capacidade. E por fim, os iemenitas conseguiram atacar com muita força instalações petrolíferas sauditas. E isso fez os sauditas aceitarem um cessar-fogo. Agora, o cerco não foi suspenso. E recentemente os sauditas deram um passo muito tolo. O Irã rompeu o cerco pelo ar, enviando um avião de passageiros ao Iêmen para buscar uma delegação para o funeral do Ayatollah Khamenei. É claro que era mais do que apenas buscar pessoas para o funeral. Of course, it was more than just for picking up people at the funeral. It was symbolic. They were breaking the siege. Foi algo simbólico. Eles estavam rompendo o cerco. E a Força Aérea Saudita tentou se aproximar do aeroporto. Aparentemente, as defesas antiaéreas impediram isso. Os iranianos levaram a delegação para o Irã. Quando eles estavam voltando, os sauditas bombardearam o aeroporto. Obviamente, queriam impedir que o cerco fosse rompido, porque se os aviões continuassem indo, esse seria, obviamente, o primeiro passo para romper o cerco. Mas isso, na minha opinião, foi um grande erro, especialmente por acontecer no momento em que o Estreito de Hormuz estava fechado. Então, é claro, o Irã ficou indignado, porque a tripulação daquele avião era formada apenas por homens e mulheres comuns. Era um avião de passageiros. E o Iêmen, claro, ficou indignado. Foi um ato de guerra. Então eles revidaram, e depois os sauditas atacaram Al-Hodeida. E vimos o que o Iêmen fez na noite retrasada. Isso causou enormes danos à infraestrutura petrolífera saudita e passa uma mensagem tanto aos sauditas quanto aos Estados Unidos sobre o futuro do mercado de petróleo, se essa guerra continuar. Então você vê que o eixo da resistência está atuando coletivamente. Mas o Iêmen também está agindo em conjunto, porque essa é a melhor oportunidade para o Iêmen romper o cerco, porque os americanos precisam desse petróleo. E o interessante é que não tenho certeza dos detalhes, mas até onde sei, os iemenitas não se concentraram em bloquear as exportações de petróleo. Eles causaram muitos danos a instalações muito importantes. Mas se não estou enganado, os sauditas ainda conseguem exportar petróleo, enquanto os iemenitas poderiam ter destruído o porto e simplesmente bloqueado as exportações de petróleo. E sai apenas a minha interpretação pessoal. Posso estar errado, mas acho que eles não fizeram isso porque, na prática, fecharam o Mar Vermelho para os navios sauditas. Eles já atingiram 3 navios para mostrar aos sauditas que devem levá-los a sério. E acho que, basicamente, a razão pela qual eles não destruíram a capacidade da Arábia Saudita de exportar petróleo, limitando-se a bloquear as próprias exportações, é dar aos sauditas um incentivo para recuar e ter suas exportações restabelecidas. Em outras palavras, se o Iêmen tivesse simplesmente destruído as exportações sauditas, isso teria sido, é claro, um golpe catastrófico para Mohammed bin Salman. Mas aqui os iemenitas estão basicamente dizendo, na minha opinião,
olhem, vocês suspendem esse cerco, param de matar nossas crianças, param de deixar nosso povo passar fome e poderão exportar seu petróleo. Mas vejam o que podemos fazer com vocês. Vejam o que fizemos com as suas outras instalações, como as devastamos. E ainda levará muitos meses até que possam voltar a funcionar. E aparentemente, algumas dessas instalações estão entre as mais avançadas do mundo. Então, assim como o Irã, quero dizer, dá para ver que o Iêmen e o Irã estão agindo da mesma maneira. Os iranianos podem destruir as instalações de gás do Catar. E acreditem em mim, muitos iranianos querem que o governo iraniano faça isso. Eles querem que o governo iraniano simplesmente acabe com tudo, por causa de tudo que fizeram ao Irã ou à Arábia Saudita. Mas o governo iraniano não está fazendo isso. Eles querem preservar a infraestrutura nesta região. Querem que a região volte ao normal, mas sem a hegemonia dos Estados Unidos, a dominação dos Estados Unidos e as constantes ameaças dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos ameaçam destruir território iraniano, estruturas vitais e críticas, os iranianos dizem que vão destruir a infraestrutura crítica desses regimes que facilitaram esta guerra. Mas eles não vão escalar o conflito primeiro. Então querem manter esse incentivo. Querem manter o incentivo para que os Estados Unidos se abstenham de escalar e para que os regimes da região pressionem os Estados Unidos a não escalar. Mas de qualquer forma, deixando tudo isso de lado, ao mesmo tempo, os sauditas estão sendo alvos. O Mar Vermelho está fechado para o petróleo saudita e o Estreito de Hormuz está fechado. E já faz 2 dias que Trump ou suas forças armadas pararam de atacar o Irã e também não atacaram o Iêmen nesse período. Bem, acho que essa também é a lógica da escada de escalada. Não partir para uma guerra total, porque isso essencialmente colocaria também os sauditas totalmente envolvidos, se tudo estiver sendo atacado. Então, trata-se dessa capacidade de escalar ainda mais. É isso que normalmente impõe contenção ao adversário. Mostrar que você é capaz de destruir os alvos, mas deixar de fora, por enquanto, os alvos mais críticos, para dar ao adversário a chance de mudar de posição. Mas, se nos colocarmos no lugar dos sauditas, como isso se apresenta para eles? Quais são as opções deles agora? E eu suponho que os americanos estejam pressionando-os a ajudar nessa guerra, porque os americanos parecem estar lutando sozinhos. Até os israelenses estão ficando de fora dessa, o que é interessante. Vejo que o Irã não está atacando os israelenses, mas os israelenses também não estão atacando o Irã. Então, como você vê a situação? Ou melhor, o mundo pelos olhos dos sauditas e também dos israelenses, já que eles também têm opções limitadas agora. Bem, antes de tudo, acho que o ataque vindo do Iêmen provavelmente foi uma grande surpresa, porque a qualidade do ataque foi muito alta. E, obviamente, os avanços tecnológicos das Forças Armadas Iemenitas e do Ansarullah são muito significativos. E não ouvimos falar de nenhum sucesso, ou de algum sucesso importante, em abater os mísseis, drones e mísseis de cruzeiro. Eles próprios disseram que dispararam dezenas deles. Então o arsenal deles é muito substancial. Por outro lado, o arsenal iraniano é enorme. Já discutimos isso antes. Os iranianos vêm se preparando para esta guerra há décadas. Eles produzem mísseis e drones há muito tempo e continuam produzindo agora. E os iranianos podem continuar com isso por muito tempo. Ao longo do próximo ano, os americanos vão ficar sem equipamento militar ou sem mísseis e sistemas de defesa aérea muito antes dos iranianos. Mas agora, quando você olha para o Iêmen, ao lado do Irã e das capacidades dele, acho que se eu fosse saudita, ficaria apavorado. Porque de um lado você tem o Iêmen, que consegue suportar, o limiar de dor dele é muito alto. Ele consegue suportar enormes níveis de sofrimento. Sobreviveu à guerra genocida, foi tratado como Gaza durante anos,
Mas a diferença é que no caso de Gaza, o povo palestino teve enorme solidariedade. The Palestinian people had huge amounts of sympathy. In the case of Yemen, there wasn't that much sympathy. No caso do Iêmen, não houve tanta solidariedade. Foi amplamente ignorado. Mas eles ainda assim perseveraram. Venceram. E para enorme crédito deles, quer dizer, é extraordinária a moralidade desse povo. Quando o genocídio em Gaza começou, eles fecharam o Mar Vermelho para pressionar o regime israelense a pôr fim ao genocídio, apesar de todas as dificuldades pelas quais tinham passado. E apesar de que, exceto pelo Irã e pelo eixo da resistência, havia muito pouca solidariedade com eles em toda a região, até mesmo nas ruas. Então agora você vê que os iranianos e o Iêmen, ambos, conseguem suportar uma grande dose de sofrimento. A economia iraniana não depende nem de longe tanto de petróleo ou gás quanto a saudita. Ela depende sim. Quero dizer, isso é enorme no Irã. Mas o Irã tem agricultura, tem suas próprias indústrias. Não depende das exportações de petróleo ou gás como os sauditas dependem. A economia saudita é uma economia do petróleo. E, se isso simplesmente for interrompido por alguns meses, os sauditas estarão em sérios apuros. Eles não têm nada além de petróleo. The Saudis are in serious trouble. They have nothing but oil. They have hundreds of millions of dollars. Eles têm centenas de milhões de dólares em ações e ativos nos Estados Unidos. Mas não sei se os americanos vão permitir que eles retirem uma quantia substancial de dinheiro, eles, os emiradenses e outros, vendendo seus títulos ou suas ações, para compensar isso. Porque se realmente fizessem isso, seriam centenas de bilhões de dólares. Então os sauditas estão numa situação muito difícil. E como eu disse, os iranianos e o Iêmen conseguem tolerar muito mais sofrimento do que eles. Por outro lado, o fato de os sauditas terem bombardeado o aeroporto e iniciado isso com o Iêmen foi, na minha opinião, uma decisão muito irracional. Ouvi de algumas pessoas, que normalmente são bem informadas, que os americanos pressionaram os sauditas a fazer isso. Mas mesmo que tenham sido os americanos, não importa se foram os americanos ou os sauditas, foi um ato imprudente, porque deixou o regime saudita muito mais vulnerável. Se eu fosse saudita e os iranianos tivessem enviado um avião, eu não teria atacado o aeroporto. Mesmo sabendo que os iranianos provavelmente mandariam mais aviões e que a cada semana, mais ou menos, enviariam outro avião, ou talvez 2 por semana, gradualmente. Ainda assim, eu não arriscaria iniciar uma guerra com o Iêmen enquanto o Estreito de Hormuz está fechado. Então acho que isso coloca os sauditas numa posição muito mais difícil. Mas mais importante ainda, acho que coloca Trump numa posição muito difícil. Porque depois da guerra de 40 dias e dos cerca de 2 meses de guerra de cerco, em que os Estados Unidos obviamente perderam, Trump assinou o memorando de entendimento. E a justificativa dele foi que só restam 4 semanas de recursos energéticos, ou petróleo, nas nossas reservas. Agora, não sei o quão preciso isso é. Mas de qualquer forma há um problema. Um problema sério. O Estreito de Hormuz ficou aberto por algumas semanas, voltou ao normal por algumas semanas, mas agora está fechado novamente há mais de 2 semanas. E ao fechar o Mar Vermelho e ameaçar instalações sauditas, o ritmo em que as carências aumentam se acelerou. E isso, eu acho, coloca Trump numa situação muito mais perigosa. Eu ia dizer que os problemas que eles tinham, seja a escassez de petróleo, a economia global despencando, ou o que aparentemente está se tornando uma questão mais divisiva dentro do governo Trump, que é o esgotamento de seus recursos militares, nada disso mudou. Então, é por isso que é muito estranho os Estados Unidos terem decidido partir para outra rodada de escalada, uma guerra contra o Irã, especialmente depois do memorando de entendimento. Mas você mencionou que muitos se surpreenderam com os mísseis avançados do Iêmen e com sua capacidade de atingir a Arábia Saudita. Mais uma vez, isso é fundamental para entender por que a ação saudita foi um erro de cálculo.
Mas também estamos vendo isso do lado iraniano. A mídia agora relata que os ataques iranianos são muito mais devastadores, ou seja, estão causando mais baixas americanas, destruindo alvos militares dos Estados Unidos e seus equipamentos. E eu queria saber como você interpreta isso. Em que medida os alvos americanos estão sendo atingidos e por quê? É porque os mísseis estão mais avançados? Porque eles parecem estar mais rápidos agora, mais precisos, têm mais capacidade de manobra evasiva, então conseguem evitar qualquer defesa antimísseis. É apoio vindo de fora, dos chineses ou dos russos? Ou os iranianos simplesmente estão menos preocupados agora com o número elevado de baixas americanas? Porque, sabe, alguém poderia levantar a hipótese de que o Irã não queria atingir soldados americanos demais, porque se o número de baixas fosse muito alto, isso prejudicaria a possibilidade de diplomacia. Mas agora, eu não acho que alguém considere a diplomacia uma proposta séria. Então, mais uma vez, estou só levantando algumas ideias aqui. Mas eu queria ouvir você. Como você explica o que está acontecendo agora? Porque seria de se esperar que, depois de todas essas rodadas de ataques contra o Irã, ele ficasse mais fraco. Mas, de novo, as pessoas estão um pouco surpresas, e isso também aparece na mídia ocidental. E, mais uma vez, quando você analisa todas as rodadas de ataques, o controle da narrativa, no fim das contas, ainda fica a mensagem de que os mísseis iranianos estão mais rápidos, mais precisos, causando mais destruição. Então, como fazemos sentido disso? Bem, há algumas coisas. Primeiro, uma coisa que eu aprendi pessoalmente ao longo dos últimos... Quanto tempo já faz? 5 meses, mais ou menos, de guerra. É que os iranianos são, na verdade, muito melhores em guardar segredos do que eu imaginava. Os iranianos falam muito. E se você conversa com políticos iranianos, todo mundo tem a sua própria. Todo mundo é uma autoridade. Nós sempre dizemos isso no Irã. Todo mundo é... Temos 90 milhões de líderes, 90 milhões de presidentes e 90 milhões de... Todo mundo é uma autoridade. E muitas vezes, nos últimos, digamos, poucos meses, quando falei com pessoas que eu achava que eram muito bem informadas, pessoas que aconselham autoridades de alto escalão, elas me diziam algo sobre, por exemplo, quais eram os planos do Irã, quais eram as capacidades do Irã, e isso acabava se revelando errado. E acho que os militares, na verdade, têm guardado segredos melhor do que eu imaginava. Porque essas pessoas que normalmente falam, eu achei que estivessem informadas. Pela posição que ocupam, deveriam estar informadas. Ou pelo menos, eu achava que deveriam estar. Mas, na verdade, elas não estão tão bem informadas assim. E isso, eu acho, mostra que as Forças Armadas iranianas têm conseguido manter segredos militares longe do conhecimento público muito bem. E eu imagino que isso provavelmente tenha sido muito eficaz para manter informações longe dos americanos. Porque, afinal, se eu sei de alguma coisa, vou contar para alguém ao telefone, essa pessoa vai contar para outra, ou alguém vai ouvir a conversa. Quer dizer, a tecnologia que eles têm lhes dá essa capacidade. Mas, pelo que vivenciei nos últimos meses, acho que aconteceram coisas que eu não esperava que acontecessem. Havia capacidades que eu não sabia que eles tinham. E acho que, com base nas informações incorretas que algumas pessoas com status têm, os americanos provavelmente tinham informações profundamente falhas sobre as capacidades do Irã. E o mesmo vale para Israel. Então, uma coisa que acho que os surpreendeu não foi apenas, como você apontou, a eficácia dos mísseis e drones deles, mas também a quantidade. Os iranianos podem continuar com esses ataques por muito, muito tempo. E eles estão produzindo esses equipamentos. Na verdade, eles tinham fábricas secretas subterrâneas, além de fábricas que estavam expostas. Então, os iranianos estavam, eu acho, jogando um jogo de dissimulação havia muito tempo. Colocavam algumas coisas à vista para os americanos verem, ou para o regime israelense ver. E no subsolo,
faziam outras coisas, ou pelo menos faziam coisas em paralelo. Então, o número de mísseis e drones que estavam sendo produzidos era muito maior do que os americanos tinham calculado. Muito maior. E também era maior a capacidade deles de continuar produzindo. Então esse é um ponto. São os números absolutos, mas também a qualidade e as capacidades. Pelo que entendo, mesmo durante a guerra, a qualidade dos mísseis deles vem melhorando. Mas ainda assim, eles têm priorizado o uso de mísseis e drones mais antigos. Prioritizing using older missiles and older drones. Older drones in particular are Os drones mais antigos, em especial, estão sendo usados porque eles têm uma quantidade praticamente inesgotável desses drones. E como ninguém consegue derrubá-los, nem os Estados Unidos, nem os outros, eles vão continuar usando esses drones até acabarem. Depois, passarão para tecnologias mais avançadas. E uma coisa que acho que os iranianos aprenderam, e já discutimos isso antes, é que durante a Guerra de 12 Dias, eles viram as falhas em suas capacidades de defesa e fizeram ajustes. Assim, durante os 40 dias de combates, os americanos não conseguiram destruir, em solo, nenhum míssil iraniano, nem os lançadores. E agora, durante esses 15 dias, eu acho, não tenho certeza, que houve 2 dias de calmaria. 15 days now, I think. I'm not quite sure, but there are 2 days of quiet, but the rest they haven't been able to destroy Iran's. Mas de resto, eles não conseguiram destruir a capacidade do Irã de lançar mísseis. Acredito que os iranianos também tenham transferido ou repassado esse conhecimento ao Iêmen. Então, obviamente, as forças armadas iemenitas também vêm desenvolvendo mais bases subterrâneas. E agora são mais capazes de disparar seus mísseis e drones sem serem detectadas. E a diferença entre os iranianos e o Iêmen, de um lado, e os americanos, os israelenses e os outros, do outro, é que esses recursos estão todos no subsolo, enquanto os recursos deles estão na superfície. Assim, os iranianos conseguiram atingir alvos, destruí-los, e claro, nas últimas semanas, com uma precisão muito maior do que antes. Então, para o Irã, desde a promessa verdadeira 1, tem sido uma evolução. Eles vêm evoluindo e melhorando no que fazem. E os iranianos também têm muita inteligência em campo. Tem muitas pessoas. E pelo que entendo, tem muitos simpatizantes por toda a região. Não são necessariamente todos cidadãos. Alguns podem ser apenas espiões pagos. Mas de qualquer forma, o Irã tem muita inteligência. Eles sabem em quais hotéis os americanos estão hospedados. Sabem quais prédios estão ocupando nos Emirados, no Kuwait, no Catar. E os iranianos avisaram, acho que há apenas 2 dias, que vão começar a atacar esses prédios, esses hotéis onde os americanos estão hospedados. E então, é claro, os americanos pararam. Não estou dizendo que pararam por causa dessa ameaça específica, mas de qualquer forma, essa foi uma das últimas coisas que os iranianos disseram que fariam antes de os americanos suspenderem os bombardeios. Agora, essa suspensão dos bombardeios pode ser apenas algo de curto prazo. Os americanos podem, de fato, realizar esses ataques pesados contra o Irã, que vêm sendo discutidos. Mas o problema é que quanto mais isso demora, maior fica a crise energética global. E assim, as coisas vão piorar progressivamente para os americanos. É claro que o cerco também vai afetar os iranianos. Mas, como eu disse numa conversa anterior que tivemos, quando os iranianos assinaram o memorando de entendimento, já sabendo que os americanos iam violá-lo e enfraquecê-lo, eles agiram rapidamente. Assim que o cerco foi suspenso, e os americanos suspenderam o cerco basicamente para benefício próprio, porque queriam aliviar a crise de energia, os iranianos tinham dezenas de navios-tanque cheios de petróleo. Então, exportaram rapidamente esse petróleo para os mercados asiáticos e trouxeram navios com suprimentos essenciais para o Irã. Portanto, agora os iranianos têm uma capacidade maior de demonstrar paciência, enquanto eu acho que os americanos estão ficando sem energia. O que eu continuo pensando é que o lamentável para o Irã é que ele está enfrentando os Estados Unidos e Israel.
E mais uma vez, os serviços de inteligência deles são bastante impressionantes. Então eu imagino que eles obtenham muitas informações sobre o Irã. Portanto, se o Irã foi infiltrado, se eu fosse iraniano, eu faria como você sugere. Eu divulgaria muitas dessas informações para inundar o espaço informacional, já que é difícil manter grandes segredos. No entanto, nesse caso, eu acho que você tem razão sobre essa desescalada agora por parte de Trump. Bem, você diz que eles não atingiram nada no Irã nos últimos dias. E mais uma vez, é claro que se deve encarar os relatos da mídia com cautela. Mas a indicação é que Trump quer partir para uma escalada massiva. No entanto, seus assessores o estão alertando de que a situação e as consequências seriam muito imprevisíveis. E a suposição de sucesso, quer dizer, Ayrmithane reads a book nanig på strength. First you have to define that success. So he's being advised against it. At least this Então estão aconselhando ele a não fazer isso. Pelo menos é o que nos dizem. Mas é claro, a propaganda é bastante intensa. E eu não tenho certeza se a mídia está noticiando o que está acontecendo ou o que querem que as pessoas pensem que está acontecendo. Mas de todo modo, é interessante ver como o Irã responde a isso. Porque, novamente, se eu fosse iraniano, veria um dilema aí. Por um lado, se os americanos querem reduzir a escalada, isso é uma coisa boa. Ganha-se algum tempo. Além disso, qualquer dia sem bombas é um bom dia, eu suponho. Por outro lado, o outro lado dessa equação seria que isso daria aos americanos tempo para se reorganizarem como querem. E eu suponho que ceder esse controle da escalada aos americanos, que decidem quando a escalada começa, quando a desescalada começa, se os americanos sentirem que têm esse controle sobre a guerra, isso os tornaria muito mais ousados. Eles estariam dispostos a entrar num grande conflito, sabendo que poderiam recuar se e quando quisessem. Acho que foi assim também que acabaram no problema do Estreito de Hormuz. Eles pensaram que se não conseguissem decapitar o Irã, poderiam voltar ao antigo status quo. Mas como descobriram, isso não existe. De qualquer forma, minha pergunta era, na verdade, sobre o Estreito de Hormuz, porque os Estados Unidos tinham muitos objetivos, nós sabemos. Queriam mudança de regime. Não era o programa nuclear do Irã. Militar, civil, não importava. Não queriam nada disso. Queriam destruir o programa de mísseis balísticos. They wanted to destroy the ballistic missile program. They wanted Iran to sever its partnership. Eles queriam que o Irã rompesse sua parceria com aliados regionais. Mas agora parece que o principal objetivo é reabrir o Estreito de Hormuz, sem que ele esteja sob controle iraniano. Mais uma vez, o antigo status quo. É isso que eles querem. Como você vê isso moldando o conflito daqui para frente? Porque do lado iraniano vejo algumas notícias de que os iranianos e Oman estão em conversas. Não sei exatamente sobre o quê. E do lado americano, eles pensam que isso precisa ficar, de uma forma ou de outra, sob controle dos Estados Unidos. Vejo Trump dizendo que eles são os guardiões do Estreito de Hormuz. Mas, em algum momento, a propaganda, e bem, vamos chamar pelo nome, a conversa fiada, precisam de fato se materializar em algo concreto. Então, ontem eu falei com Joe Kent, ex-chefe de contra-terrorismo de Trump, e ele disse que os Estados Unidos talvez agora partam para uma invasão terrestre. Embora ele tenha ressaltado que isso seria um enorme desastre. Eles podem capturar ilhas, por exemplo, mas não conseguem mantê-las. Não conseguem fazer o abastecimento nem dar o apoio necessário. Eu queria perguntar, desculpe, é uma pergunta muito longa, mas no centro de tudo isso, como você vê o Estreito de Hormuz moldando essencialmente o conflito daqui para frente? Considerando que os iranianos estão conversando com Oman e que os americanos parecem estar ficando bastante desesperados. Antes de mais nada, acho que de certa forma o Irã, neste conflito, já está subindo a escada da escalada ao manter o Estreito de Hormuz fechado. E sei também que agora o Mar Vermelho está fechado. É uma forma de aumentar, muito discretamente, a pressão sobre os Estados Unidos. Claro que a pressão também recai sobre o Irã, não há dúvida disso. Mas a capacidade iraniana de suportar sofrimento é diferente da dos Estados Unidos, por vários motivos. Um deles é que, claro, vimos os funerais, vimos o apoio à República Islâmica entre a população em geral, o que é fundamental.
Mas o Irã também é vítima desta guerra. E isso dá às pessoas uma resiliência maior. A ideologia religiosa do Irã, o Islã xiita, o torna particularmente resistente à opressão, aos agressores e ao império. Então tudo isso faz o Irã ter mais paciência. Vai ser difícil, mas terá mais paciência. Para os Estados Unidos, é uma guerra por escolha. Todo mundo sabe que ela está sendo travada por Israel. Não está sendo travada pelo povo americano. Isso vai tornar mais difícil para os Estados Unidos tolerarem a inflação, as dificuldades econômicas e assim por diante. Se fosse uma guerra que os americanos tivessem de lutar, então é claro, o limiar de tolerância deles à dor e coisas do tipo seria diferente, obviamente. Mas não é o caso. Então acho que os iranianos têm vantagem a cada dia que passa. Como eu disse, especialmente com o Iêmen incluído na equação. Quanto ao Estreito de Hormuz, para o Irã, acho que já está claramente claro para todos que é uma linha vermelha. Eles tomaram o Estreito de Hormuz e não vão devolvê-lo. Eles também deixaram isso muito público. Não é apenas algo que alguém lançou por aí para depois poder recuar. Eles foram muito claros. O Estreito de Hormuz mudou para sempre. Os americanos podem seguir alguns caminhos diferentes. Um deles seria recuar gradualmente. Ou poderiam escalar a situação. Ou podem continuar como estão, o que, na minha opinião, seria uma opção terrível para os Estados Unidos, porque vão fracassar. Ou podem escalar para tentar encontrar uma solução e impor uma situação diferente aos iranianos, na qual os americanos tenham a vantagem. Eles só podem fazer isso de duas formas. Ou realizam uma invasão terrestre, ou lançam ataques pesados, ou os dois. Mas sabe, se realizarem ataques pesados contra o Irã vai devastar os regimes árabes no Golfo Pérsico. Eles vão entrar em colapso, especialmente agora, até este setembro. Isso certamente provocaria o colapso imediato deles. Mas mesmo que os americanos realizassem ataques pesados daqui a 3, 4 meses, o Irã, ao devastar esses países em resposta à cumplicidade deles, faria com que entrassem em colapso de qualquer forma. Só que agora seria, sabe, o auge do calor, em agosto, na Península Arábica, e da umidade. Então, a outra coisa é a ofensiva terrestre, sobre a qual Joe Kent, com quem acho que você falou, disse isso. Eu não vi o programa, mas vou tentar assistir. Mas qual seria o objetivo? O objetivo seria tomar ilhas iranianas, digamos, de onde o Irã exporta petróleo. Porque uma das ilhas de que eles continuam falando é Karg. Mas quando há um cerco no Estreito de Hormuz ou nos portos iranianos, Karg não exporta petróleo nenhum. Então qual é o objetivo de ocupar a ilha? O único resultado seria que, se eles tomarem essa ilha, mais algumas outras ilhas e parte do continente, digamos, para abrir o Estreito de Hormuz, isso não vai abrir o Estreito de Hormuz, porque os iranianos mantêm o Estreito de Hormuz fechado à distância. Quero dizer, eles estão atacando bases dos Estados Unidos na Jordânia com precisão, destruindo ativos importantes. Então isso não é como no século XX ou no século XVIII, quando era preciso ter soldados parados na costa e barcos no meio do estreito dizendo, certo, você não pode passar, e você pode. Sabe, você pode passar, mas não pode passar. Os iranianos podem destruir todos os navios. Quer dizer, os navios estão espalhados por todo o Golfo Pérsico. Muitos deles estão longe do estreito. Estão ali, sabe, no norte do Golfo Pérsico. E os iranianos têm metade da costa. É por isso que se chama Golfo Pérsico. E eles têm todas essas ilhas. E têm montanhas que acompanham toda a margem do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Então, os iranianos podem destruir as instalações de petróleo, as instalações de gás, as usinas de energia elétrica, podem destruir as usinas de dessalinização. E o Irã não precisa de usinas de dessalinização. 1% da população iraniana usa essas usinas. Nesses países, é quase todo mundo. E eles podem fazer isso de qualquer lugar do Irã.
podem destruir tudo isso de qualquer lugar do Irã. Podem destruir os navios. Então, tomar fisicamente o Estreito de Hormuz não vai adiantar nada. Tomar uma ilha pela qual o Irã exporta petróleo não vai adiantar nada. O que isso faz é colocar todas essas tropas perto do Irã, dentro do Irã. E as tropas terrestres iranianas vêm se preparando para essa guerra há décadas. Eles têm seus próprios drones. Eles têm seus próprios foguetes. E será um combate de perto. Em muitos casos, eles vão lutar a partir das montanhas. Então os americanos terão um enorme problema logístico, especialmente nos próximos, digamos, 3 ou 4 meses, quando faz muito calor. E daqui a 3 ou 4 meses ainda estará quente. E metade do problema será simplesmente conseguir levar água suficiente para os soldados deles. Então, vai fracassar. Quer dizer, eles serão derrotados. Portanto, quer os Estados Unidos escalem por meio de ataques aéreos pesados, quer por meio de uma operação terrestre, isso levará o Irã a destruir a infraestrutura crítica dos países do outro lado do Golfo Pérsico, porque eles foram cúmplices. Essa é a dissuasão do Irã, e eles terão de retaliar, no fim das contas. Se houver uma operação terrestre, esses países estarão envolvidos. Então o Irã vai destruir a infraestrutura crítica deles. E isso, aliás, vai dificultar muito mais para os Estados Unidos trazerem apoio logístico. Quando todos esses países estiverem em colapso, sem eletricidade e sem água, os Estados Unidos terão muito mais dificuldade para trazer recursos do Kuwait, do Bahrein ou dos Emirados. Se houver ataques aéreos pesados na região, o Irã retalia. Se houver uma ofensiva terrestre, o Irã retalia. Em qualquer um dos casos, os Estados Unidos perdem. Se for uma continuação do que já está acontecendo, eles perdem, porque a crise energética global vai atingir o mundo. Quer dizer, isso não é como era 2 ou 3 meses atrás. As escassezes foram se acumulando e estamos chegando a um ponto de ruptura. E com Bab al-Mandab do jeito que está, vai piorar. Então, a solução inteligente é os Estados Unidos saírem de cena. Quer dizer, se eu fosse os Estados Unidos, eu sairia. Mas até isso é um problema, porque se eles saírem, os iranianos não vão simplesmente abrir o Estreito de Hormuz. Eles podem abri-lo parcialmente para ajudar, por exemplo, os países do sul global, e a questão dos fertilizantes, e para ajudá-los o máximo possível. Mas não vão ajudar o Ocidente. Não vão ajudar nenhum país ligado ao Ocidente. E então os Estados Unidos terão de voltar a fazer concessões. E então, digamos que eles voltem a algo como o memorando de entendimento. Mas depois do que aconteceu, não acho que os iranianos vão aceitar esse memorando. Eles vão dizer: queremos um memorando de entendimento ampliado, e vocês terão de fazer concessões logo no início, antes de fazermos qualquer coisa, porque não acreditamos em vocês. Porque no que aconteceu com o memorando, os Estados Unidos o violaram desde o primeiro dia. Não obrigaram os israelenses a sair do Líbano, nem a parar as mortes, nem a interromper a destruição. Não devolveram os ativos iranianos roubados. Continuaram ameaçando os iranianos, violando o acordo. Retiraram as exportações de petróleo do Irã do regime de sanções, mas voltaram a impor essas sanções depois de apenas alguns dias. Depois, Mudge, é claro, eles criaram o próprio corredor no Estreito de Hormuz, violando o artigo 5. Quero dizer, os Estados Unidos violaram tudo no memorando de entendimento. E se você acompanha a mídia americana, isso só mostra o quanto ela está falida. Eles fingem que o motivo de essa guerra ter recomeçado foi o Irã ter atingido alguns navios, o que, é claro, é absurdo. Esses navios estavam violando o memorando de entendimento. Os países donos dos navios, os sauditas, os emiradenses e os kuwaitianos, fizeram isso intencionalmente, junto com os americanos. E os iranianos estavam dizendo: não, vocês não vão fazer isso. Não vamos permitir que violem o memorando de entendimento. Então acho que no fim das contas, haverá algum tipo de acordo. Quero dizer, todas as guerras chegam ao fim. Assim como entre a Arábia Saudita e o Iêmen,
esta também vai chegar ao fim. Mas acho que os iranianos vão, por exemplo, exigir o fim do cerco ao Iêmen. Acho que o Irã vai fazer exigências adicionais em relação a Gaza e provavelmente mais exigências em relação aos seus próprios interesses. Então acho que ao reiniciar esta guerra, Trump fortaleceu a posição do Irã. A guerra, é claro, é devastadora para todos, mas estou falando em termos relativos. Em termos relativos, o Irã está ficando mais forte, como aconteceu durante a Guerra dos 40 Dias, como aconteceu durante o cerco, em termos relativos. E isso continua acontecendo enquanto falamos. E no fim das contas, quando os Estados Unidos caírem na realidade, terão de dar mais do que prometeram no memorando de entendimento. E os iranianos vão garantir que os Estados Unidos sejam obrigados a dar mais do que vimos nesse memorando. Esse é pelo menos o meu entendimento. E tem mais uma coisa, Glenn. Eu acho que, e de novo, não tenho acesso a informações de bastidores, mas acho que com o passar do tempo, a coordenação entre Irã e Rússia está aumentando. E, na prática, agora você vê os Estados Unidos e o Ocidente transformando essas duas frentes em uma só. Por exemplo, houve um navio no Mar Cáspio que Zelensky se gabou de ter atingido. Segundo ele, o navio estava levando armas para o Irã. Os iranianos e os russos estão cooperando cada vez mais, em todos os aspectos. E isso se deve à política dos Estados Unidos. Então, à medida que a Rússia escala, nossa região também escala. O Iêmen está escalando. Amanhã, pode ser a resistência iraquiana que escale. A resistência iraquiana é uma força muito poderosa. Não se fala muito sobre isso, mas os iranianos têm um número enorme de aliados armados no Iraque. Eles são muito maiores do que o Hezbollah, incluindo as reservas do Hezbollah, que por si só já é uma força enorme. Então, se o Iraque se envolver, e o Iêmen estiver envolvido, e os russos estiverem envolvidos, e nós sabemos o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia, e das tensões crescentes, Trump tem muitos problemas para enfrentar. Trump has a lot of problems to deal with. Well, I get the impression that the Iranians, again, Tenho a impressão de que os iranianos, de novo, ninguém em Teherã está me dizendo nada também. Mas você pode olhar para os interesses, formular algumas hipóteses e ver até que ponto há alguma evidência disso. Se você esperasse que os iranianos estivessem se preparando para uma possível invasão terrestre dos Estados Unidos, o que esperaria ver? Bem, você presumiria que os iranianos começariam a atacar os aliados dos Estados Unidos no Iraque, atacar possíveis grupos curdos que podem ser usados, como você sabe, numa operação terrestre. E foi exatamente isso que o Irã fez. Além disso, os pontos geográficos que seriam necessários, como o Kuwait e o Bahrein, todos estão sendo devastados agora. Parece que eles agora têm um lugar especial entre os alvos dos ataques do Irã. Então, parece que os iranianos estão enfraquecendo esses alvos, que poderiam ser usados numa operação terrestre ofensiva. Só quero dizer que, como você vinculou os russos aos iranianos, me parece que a guerra contra o Irã e a guerra contra a Rússia, incluindo a guerra econômica contra a China, têm todas um objetivo comum. Quer dizer, trata-se da ordem mundial mais ampla, de restaurar a primazia global dos Estados Unidos, de voltar ao que era nos anos 90. Essa foi a ordem mundial estabelecida naquela época. E é essa ordem mundial que agora está sendo desmontada. Mas, de novo, em cada etapa, contra esses três adversários, você vê que isso só intensifica a mudança para a multipolaridade. Ou seja, os iranianos agora sim tomaram o Estreito de Hormuz. Como você disse, os iranianos e os russos estão se aproximando. Também dá para dizer que os iranianos, os russos e os chineses estão todos se aproximando. Então, este é um desastre previsível. Eu consigo entender por que os Estados Unidos e seus, vamos chamá-los assim, aliados na Europa, gostariam de ver uma volta aos anos 90, gostariam de voltar à paz hegemônica. Mas eu sempre tento dizer às pessoas na minha parte do mundo que é preciso aceitar o mundo como ele é, ou seja, a distribuição internacional como ela é. Se você continua adotando políticas de uma ordem hegemônica quando está em um mundo multipolar,
vai acabar convidando o desastre. E acho que a guerra iraniana é um estudo de caso fundamental que comprova isso. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Só um ponto final. O que você disse me fez pensar um pouco mais, e acho que isso complementa o que você acabou de dizer. Os iranianos estavam na Síria por causa da CIA e do Mossad, que queriam tomar o controle da Síria. E claro, os qatarianos, os sauditas e Erdogan queriam transformar aquilo numa guerra sectária, porque estavam no campo americano. E isso funcionou. Muita gente acreditou no absurdo de que se tratava de sectarismo, quando não tinha nada a ver com sectarismo. O Estado Islâmico e a Al-Qaeda eram ferramentas do Ocidente, e o Irã também se usavam. And Iran was fighting it. And evidence for this E a prova de que nunca houve uma guerra sectária foi o fato de o Irã ter apoiado a resistência no Afeganistão contra a ocupação dos Estados Unidos. E essa resistência era o Talibã. E embora muitos desses wahhabitas, fanáticos e salafistas takfiris tenham atacado o Irã, e ainda ataquem o Irã por causa da Síria, dizendo que eles mataram sunitas, o que era, claro, um absurdo, os xiitas no Afeganistão, não todos, mas alguns deles, além dos tajiks que falam persa, dos uzbeks e de alguns pashtuns que não estavam com o Talibã, atacavam o Irã, dizendo: vocês estão apoiando o Talibã contra nós. Mas na realidade, a política do Irã no Afeganistão era idêntica à sua política na Síria. Ou seja, o Irã acreditava que o império é a força que precisa ser expulsa, e que se o império for expulso, automaticamente a nossa região se tornará um lugar melhor. Então, no caso do Afeganistão, o Irã apoiou o Talibã. Não contra os xiitas, não contra os tajiks, não contra os uzbeks, não contra os pashtuns seculares ou quem quer que fosse, mas contra o império. Na Síria, apoiaram o governo, não contra os sunitas, não contra ninguém. Foi contra os Estados Unidos. Foi contra o império, mais uma vez. Agora, o que é interessante é que o Talibã, e é isso que eu quero meio que conectar ao que você acabou de dizer, ou acrescentar ao que você disse, o Talibã está evoluindo. Então os americanos vêm tentando criar uma força a leste do Irã, como aqueles grupos curdos que são aliados por procuração dos israelenses e dos americanos no norte do Iraque. Eles querem criá-los no Afeganistão e no Paquistão. E o Talibã está os esmagando. Então, se você reparou, quero dizer, o número de ataques contra as forças iranianas, de ataques terroristas no Sistão e Baluchistão e perto da fronteira iraniana, eles continuam, mas diminuíram. But they've decreased. And one reason is because the Taliban E um dos motivos é que o Talibã está atacando esses grupos takfiri, esses grupos, sabe, parecidos com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda, que os americanos, os israelenses, as agências ocidentais e seus afiliados estão financiando no Afeganistão e no Paquistão. Então, é como essa evolução que você vê. Eu não sei o que o futuro reserva, mas essa evolução entre o Irã e a Rússia, entre o Irã e a China, entre a Rússia e a China, e assim por diante. E você pode ampliar isso, sabe, para a Organização de Cooperação de Xangai, e assim por diante. Essa evolução também está acontecendo na região. Então você vê o Talibã, cuja geração anterior matava qualquer pessoa que tivesse ligação com os iranianos, ou fosse amigável aos iranianos. Eles estavam realizando ataques genocidas nos anos 1990. Esta nova geração do Talibã, embora sejamos muito diferentes deles, temos enormes divergências sobre educação e trabalho das mulheres e assim por diante, evoluiu dramaticamente em relação àquele Talibã. E agora no Iraque, você vê aquilo que os americanos e os europeus usaram contra o Irã nos anos 1980 e 1990. Quando os seguidores do Ayatollah Khamenei vão a Najaf e Karbala, você vê milhões de pessoas nas ruas do Iraque participando com toda essa emoção, sob temperaturas de 50 graus, mais altas até do que no Irã no auge do verão. Então você vê essa situação em evolução, tanto no nível global quanto no regional. E no geral, isso não parece bom para os Estados Unidos.
on the whole, it doesn't look good for the United States. No, not at all. Não, de jeito nenhum. Bem, eu continuo ouvindo sempre a referência a como, sabe, no Ocidente, deveríamos agora, sabe, este é o momento de defender a civilização ocidental. Mas, na verdade, o que eles estão mencionando é a era hegemônica, que acabou. Porque, de novo, para mim, este é o desafio central para as pessoas no Ocidente agora. Como administrar essa transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar na posição mais favorável possível? E sabe, há muitas dimensões nesse problema. Uma delas é que numa hegemonia em declínio, é de se esperar que a bússola moral se desfaça. E acho que, bem, na Ásia Ocidental agora, você vê, sabe, se nós, ou seja, o Ocidente, olharmos para o que está sendo feito, o apoio agora a esses radicais decapitadores na Síria, o apoio ao genocídio na Palestina, sabe? O apoio a esse pedófilo corrupto, assassino de crianças, da coalizão Epstein. Quero dizer, o que estamos fazendo aqui? Isso é absurdo. Mas também vemos essa mudança acontecendo no Ocidente. As pessoas estão vendo o que está acontecendo agora no Ocidente. A mídia tradicional, que tinha controle sobre a população, e também sobre o resto do mundo, aliás. Quero dizer, talvez os iranianos resistissem, mas no mundo todo, as pessoas tinham uma visão negativa do Irã, porque recebiam suas informações da mídia ocidental. As pessoas tinham uma visão negativa da Rússia, ou de qualquer outro lugar, porque a maior parte das informações vinha da mídia tradicional. Então, até no Irã, se quiséssemos aprender na universidade, se eu quisesse ler um livro sobre a China, provavelmente teria que, antes de mais nada, ler o livro do Kissinger sobre a China, no Irã, pela perspectiva traduzida, em vez de ter conhecimento de primeira mão, ou de iranianos escrevendo livros sobre a China. Era assim no passado. Agora, o mundo está recebendo cada vez mais informações alternativas. E no Ocidente, as pessoas também estão recebendo informações alternativas. Então, quando você fala da classe Epstein, as pessoas no Ocidente não veem essas elites como representantes da civilização ocidental. Elas as veem como elites corruptas, que governam sobre elas em nome da civilização, assim como vêm governando sobre nós em nome da civilização. Mas elas nunca representaram nada que as pessoas comuns do Ocidente considerariam ser a sua civilização. Bem, com isso, muito obrigado por participar do programa. Eu sempre espero com expectativa conversar com você. Então, obrigado. É sempre um grande prazer, Glenn. E espero que na próxima vez que conversarmos, tenhamos mais coisas positivas para falar. Nós sempre dizemos isso. A situação continua ficando muito sombria, mas esperamos vamos conseguir vencer. Brad. Obrigado. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá.